Olá, pessoal, tudo bem? Estou aqui de volta com vocês, tá? Vou apresentar uma aula para vocês sobre a Revolução Francesa. O período napoleônico está inserido no tema, só que hoje nós falaremos apenas sobre a Revolução Francesa e deixaremos o período napoleônico para a próxima aula, tá? Então, é um tema bastante interessante, porque ele vai complementar o que nós já vimos antes, né? O que é que nós vimos antes? Nós falamos bastante sobre o Iluminismo, que foi um período assim que foi praticamente depois que sai de um sistema, o feudalismo, entra esse sistema chamado Iluminismo. O que é que pregava o Iluminismo? Exatamente a questão de um antigo regime, tá? Onde os reis era considerado absolutista. Nós falamos isso lá no Iluminismo, bastante sobre o absolutismo, tá? Então, nessa época, o absolutismo ele foi praticamente tirado um pouco de circulação por conta do aparecimento do Iluminismo. E era aquela questão, né, que o Iluminismo pregava que o absolutismo não deveria continuar, a questão da religião, aquele poder que a igreja tinha, que isso acontecia lá na Idade Média, tá? E foi trazendo isso à tona, e o Iluminismo foi tirando toda essa questão. Mas a Revolução Francesa, que aconteceu no século XVIII, né, nós podemos dizer que foi um momento assim de muito complicado na França, tá? Com 28 milhões de habitantes, a França, no final do século XVIII, era um país muito populoso da Europa e também um dos mais injustos. Mas por que, professor, injusto? Porque a França, na verdade, ela tinha praticamente duas camadas sociais. Uma era da nobreza e a outra da pobreza, né? Então, uma camada social se dava bem, tinha de tudo que eles precisavam. A outra camada social sofria muito por conta da pobreza que se alastrava na própria França, certo? Então, os franceses, eles viviam sobre um antigo regime, ou seja, sobre um poder absolutista do rei. Era uma sociedade em que o clero e a nobreza tinha enormes privilégios. Ah, professor, não me lembro mais quem é o clero. Quem eram essas pessoas do clero? Eram as pessoas que faziam parte da igreja. Mas quem, por exemplo? Eram os abades, eram padres, bispos, que eu falei tudo isso para vocês também, tá? Então, eles eram exatamente o clero, tá? Então, eram pessoas privilegiadas na França, eram pessoas que tinham todo o poder em suas mãos, né? A nobreza também tinha enormes privilégios, certo? O rei, ele se apresentava como um representante de Deus na terra. E isso nós chamávamos de absolutismo de direito divino, certo? Por quê? Porque ele achava que ele tinha sido escolhido por Deus para ser um rei, tá? Socialmente, o antigo regime ele foi marcado por contrastes e também por privilégios, tá? E o que quer dizer isso? Quer dizer que a riqueza dos grandes era extrema, era grande demais. Mas a pobreza também era extrema, era muito grande.
ou seja, os pequenos, muito pobres, e aqueles que eram considerados altos, né, que pertenciam à alta nobreza, eles eram muito ricos. Então, havia esse contraste, né? Havia uma divisão também da sociedade que era feita com diferentes grupos na França, tá? Essa sociedade, ela se apresentava dividido de forma de uma pirâmide, digamos assim, né? Eu estou mostrando aqui no meu slide que eu fiz assim em forma de uma pirâmide, né? Que era a sociedade francesa na época do século XVIII. Essa pirâmide social, como vocês estão observando, ela está lá no topo, está 1%, mais abaixo 2% e mais abaixo 97%. Observe que a camada que fica mais abaixo, ela é maior do que todas as outras, tá? Então, a primeira camada, que está representada a 1%, ela está representada pelo Estado e também pelo clero, que é o primeiro estado. Primeiro estado, clero. Segundo estado, nobreza. Primeiro estado, 1%, clero. Segundo estado, nobreza. E esses dois estados, tanto o primeiro estado quanto o segundo estado, eles tinham o quê? Bastante terras. Eles ocupavam cargos importantes. Eles tinham prestígios, privilégios, tá? E isenção fiscal, ou seja, não pagava tributo, não pagava impostos. Essas pessoas que pertenciam ao primeiro e ao segundo estado não pagavam impostos, tá? A camada de baixo, que é a maior, a de 97%, é representada pelo terceiro estado. Esse terceiro estado, ela está sendo representada aí, como vocês podem observar, pela burguesia, tá? Camponeses e sans-culottes. E eles tinham a obrigação de pagar impostos, tá? Então, aí, nesse terceiro estado, eles trabalhavam para gerar riqueza. E os impostos pagos por eles ao governo era para gerar esses impostos, para fazer com que esse primeiro e o segundo estado se mantivesse no posto que eles estavam ocupando naquele instante, né? Esse terceiro estado, eles não tinham nenhum acesso à política, ou seja, eles não poderiam pertencer a nenhum cargo administrativo, certo? Político, tá? Então, era assim que funcionava esse terceiro estado. Observando aí, voltando um pouco para o primeiro estado e o segundo, né? A gente vê o seguinte, que essa família que estava ocupando esse primeiro estado, era a família de nobres, era a família real, tá? Eram os cortesãs, tá? Pessoas que viviam na corte. Cortesãs eram pessoas que viviam na corte, tá? Então, a nobreza provincial vivia em grandes propriedades rurais. Por isso o nome provincial, porque eles saíam, viviam lá nas propriedades rurais, eles eram donos daquelas terras, eles estavam lá administrando aquelas terras, tá? Então, eram também, ainda no primeiro estado, né? Segundo estado, aliás, eram burgueses que compravam também títulos de nobres. Eles eram pessoas, né? Esse segundo estado era pertencente a essas pessoas, né? Que eram os nobres, a família real e tal. E lá no primeiro, que está lá em cima, lá aquele primeirinho, no topo da pirâmide, era exatamente o alto clero, os cardeais, os abades, o baixo clero também estava lá no primeiro, no topo, que era exatamente os padres, frades e também os monges, tá? Então, essas pessoas tinham muitas terras, eles cobravam o dízimo, tá?
e a taxa sobre o batismo e também sobre o casamento. E até sobre o sepultamento também. Então, eles, do primeiro estado, pelo que podemos observar, eles tinham um poder muito grande sobre tudo e sobre todos, tá? Então, aí, já entendendo aí que cada grupo desse aí tinha como é que se diz? Eles tinham uma função diferenciada, né? Cada grupo desse aí mostrava que eles dominavam de certa forma. O grupo maior, que é o de 97%, que é o terceiro estado, era o grupo da burguesia, camponeses e etc., né? Então, esse grupo aí era o grupo, era a massa total. Então, eles trabalhavam para sustentar o primeiro estado e o segundo estado. Tá. Nós temos aqui também o início aí dessa revolução, o início da revolução, né, que está no nosso slide e está também sendo apresentado aí à Assembleia Nacional, né. Então, nós temos o início da revolução. Como nós falamos do antigo regime, do poder absolutista, na França eles estavam em crise. Desde o início eu falei para vocês que estava em crise. A França estava passando por uma crise muito grande, algumas regiões da Europa estavam sofrendo muito, e incentivado até pelo poder daqueles pensadores iluministas que nós falamos desde o início também, né? Muitos membros do terceiro estado, eles estavam criticando o privilégio do primeiro e do segundo estado. Não estava aceitando mais. Ou seja, estava acordando. Eles estavam notando que eles também precisavam ser valorizados, que eles precisavam também viver e viver bem, né? Então, eles foram lutar para mudar essa situação, tá? Então, o que acontece? A partir daí, dessas críticas, né, tanto na questão da nobreza, dos religiosos e também do rei, essa situação gerou assim, uma grande insatisfação. Essa insatisfação foi uma insatisfação popular. E isso contribuiu para uma grande revolução no país. Tá? E o que acontece aí? A insatisfação por conta dos altos cargos da nobreza, por conta do custo com militares, isso gerava um endividamento muito grande na França. A crise econômica ela fez com que o governo intensificasse cada vez mais a cobrança de impostos, né? Ou seja, para que aquelas pessoas pagarem a dívida do Estado, certo? Através de quê? Da cobrança de impostos. Então, cada vez mais eles faziam essa cobrança e cada vez mais eles iam aumentando o valor desses impostos para cobrir todas as falhas desse governo, tá? Então, aí, o terceiro estado ficou cada vez mais descontente, né? Então, vamos lutar. Tinha também a questão da colheita dos alimentos, que estava ruim também naquela época, certo? A colheita extremamente ruim, gerando aí fome, gerando a escassez de alimento. E aí, para buscar uma solução para esse problema e aprovar, eles foram tentar aprovar algumas medidas para conter a crise, né? Para conter a crise, em maio de 1789, o governo convocou 3 estados em série de reuniões e intitulada Estados Gerais. Aí nós vamos falar sobre a Assembleia Nacional. Página do livro de vocês é a 324. Após dias de grandes impasses e discussões,
nos Estados Gerais, eles não chegaram a nenhum resultado. Havia votação nas decisões, mas o terceiro estado não participava dessas votações. Tá? Era praticamente esquecido ali, naquelas reuniões. Assim, decidiram em assembleia uma ampliação de direitos. O que foi isso? Eles alterou as leis, tá? E criaram uma nova Constituição na França. E para redigir e também aprovar esses documentos, declararam o início de quê? De uma Assembleia Nacional, que é o que nós estamos vendo bem aqui no nosso slide. Essa Assembleia Nacional, ela aconteceu em junho de 1789. O rei Luís XVI não acatou essa decisão, ficou possesso. O que é que ele fez? Ele, propondo o fechamento da Assembleia, ele mandou cercar o lugar lá da Assembleia com tropas militares, tá? E aí o terceiro estado, obviamente, reagiu e teve o apoio de um movimento popular, né? A população da França se mobilizou a favor do terceiro estado e no dia 14 de julho de 1789, eles foram para o prédio, né, da Bastilha, e lá, que era considerado uma prisão, símbolo da autoridade do rei da França, a população tomou a Bastilha. Tomou a Bastilha, o rei voltou atrás em suas decisões e permitiu que a Assembleia continuasse ocorrendo. Então, foi assim que nós podemos falar um pouco aí sobre a Assembleia e a República na França. Observe aí que no nosso slide está falando sobre essa República na França. Os revolucionários instalaram, então, uma nova instituição para governar o país, a Convenção Nacional, que era chamado assim, né, essa instituição. E esse órgão foi eleito pela votação popular e uma de suas primeiras medidas foi abolir o sistema monárquico e constitucional proclamando a República na França. E o governo da Convenção Nacional, que ficou sendo dividido, né, os jacobinos. Vocês, não sei se dá para vocês verem direito, mas está aí a divisão, jacobinos, planície e os girondinos. Os jacobinos eram os representantes dos trabalhadores urbanos, dos pequenos comerciantes e também da população mais pobre da França. Eles defendiam em benefício dessa classe social e buscavam a igualdade. Isso eram os jacobinos, tá? Aí veio quem? Os girondinos. Quem eram os girondinos? Eles eram representantes da alta burguesia, tá? Dos banqueiros e também dos grandes comerciantes. Esse fazia parte dos girondinos. Eles defendiam que o estabelecimento das propriedades privadas na França era a limitação das conquistas sociais por terem poder a posses, tá? Aí veio as planícies, tá? Que era um grupo formado por político que não tinha um posicionamento bem definido, que era exatamente as propostas dos jacobinos e uma outra hora era dos girondinos. Ficava assim meio termo, né? Quase que em cima do muro. Não tinha uma definição muito própria, né? E aí nós temos a nossa agendazinha de hoje. A gente vai deixar sobre a era napoleônica para a próxima aula. E a nossa agenda com a página 322 e a 325. Que nós vamos ter um momento que é só nosso, que eu vou colocar também no grupo, para que nós podemos interagir e tirar as dúvidas, tá? Então, um grande abraço para vocês, beijo, e a gente se vê na próxima aula.